E aí, pessoal, vamos mergulhar num assunto que, olha, tem o potencial de mudar completamente o jeito que a gente pensa sobre valor na internet. Hoje, vamos dar uma olhada no que é o protocolo Imprint ID. A ideia por trás dele é radical e vai direto ao ponto. Começando com uma frase que já redefine o jogo todo. Parei um pouquinho para pensar nessa frase. Um ativo soberano. O que isso quer dizer na prática? Significa algo que pertence a quem cria, é controlado por quem cria e, o mais importante, o valor gerado por ele beneficia quem o criou. A grande sacada aqui é que cada momento, cada interação, cada sentimento, isso não é só um dado que some no ar. São, na verdade, os blocos que constroem um ativo digital valiosíssimo, que pertence a cada um de nós. Mas sabe, para a gente entender de verdade o poder dessa ideia, a gente precisa primeiro dar uma olhada na nossa realidade de hoje. Atualmente, as nossas experiências digitais são o tempo todo capturadas por plataformas gigantes. Só que isso é feito de um jeito que deixa a gente completamente de fora da equação de valor. Isso tudo se resume a 4 problemas gigantes. Primeiro, a gente não é dono dos dados que a gente mesmo produz online. Segundo, os modelos de inteligência artificial que estão moldando o nosso futuro, eles são treinados com esses dados, mas sem o contexto humano profundo, sem a nossa verdade. Terceiro, a ciência, que precisa desesperadamente de dados contínuos e reais, não consegue acessar isso de forma ética e que funcione em grande escala. E o ponto final, que amarra tudo. Existe uma economia de trilhões de dólares sendo construída em cima das nossas experiências e simplesmente 0% desse valor volta para quem deu origem a tudo isso. É exatamente para virar esse jogo que surge uma proposta de uma infraestrutura totalmente nova. Vamos ver como o protocolo Imprint ID se propõe a construir essa base, onde o indivíduo deixa de ser o produto e passa a ser participante, deixa de ser um recurso para se tornar um verdadeiro stakeholder, bem no centro de tudo. A solução, então, é construída em 3 camadas que conversam entre si, e cada uma delas foi pensada para devolver um pedaço da nossa soberania. A primeira é a identidade, que estabelece quem é o dono. A segunda, os dados, que transformam experiências em registros seguros. E a terceira, a economia, que cria todo o mecanismo para que essa história pessoal vire um ativo de verdade. Agora, o que é genial aqui é o quanto a primeira camada é simples e poderosa. A identidade é a própria carteira digital, sabe como a Phantom na rede Solana, por exemplo? Esse código DID.SOL é como se fosse um RG digital único que só a pessoa que o tem pode controlar. Não tem um servidor central guardando nada, não precisa passar por aquele processo chato de verificar documentos, o tal do KYC, conheça seu cliente, e não tem login e senha. É a identidade da pessoa e pronto, fim de papo. E é na segunda camada que a mágica acontece de verdade. Experiências que são abstratas se tornam coisas concretas que dá para verificar. Uma conversa com uma inteligência artificial, uma sessão de terapia ou até uma resposta emocional a um evento, tudo isso pode virar um imprint. E o que é isso? É um registro digital que é criptografado, carimbado com data e hora na blockchain, o que o torna super seguro e à prova de qualquer alteração. É a nossa história de um jeito que ninguém pode apagar ou mudar. Tá, mas e aí? Como isso se transforma em valor de verdade? É aí que entra a terceira camada. Esse histórico de imprints se transforma num ativo do mundo real, ou RWA, como o pessoal chama. Pesquisadores que precisam desses dados para, desenvolver um remédio podem pedir acesso. E o consentimento para isso é dado direto na blockchain, de forma totalmente transparente. E para cada contribuição, a pessoa é recompensada com um token do protocolo, o $imprint. Ou seja, ela vira uma parte ativa da economia que ela mesma está ajudando a construir. Bom, tudo isso pode parecer meio teórico, né? Mas a aplicação já está acontecendo, e em cenários muito, muito relevantes. Vamos dar uma olhada em como essa tecnologia sai do papel e chega nas pessoas em momentos que realmente importam. Um dos primeiros casos de uso é focado nas vítimas das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Para quem estuda estresse pós-traumático, o maior desafio é conseguir acompanhar a saúde mental das pessoas com o passar do tempo. Com os imprints, os participantes podem registrar o que estão sentindo e vivendo de forma contínua e segura. Isso gera dados de uma qualidade incrível para a ciência. E o mais importante de tudo, o protocolo garante que essas pessoas sejam reconhecidas e recompensadas diretamente por essa contribuição tão valiosa. Outro exemplo poderoso é o de paciente com Covid longa. Milhões de pessoas pelo mundo ainda sofrem com sintomas que não vão embora, e isso é um baita quebra-cabeça para a medicina. Conseguir dados longitudinais, ou seja, que acompanham a pessoa por um longo tempo, é algo muito raro e caro. E é aí que o Imprint ID possibilita o que a gente chama de ciência descentralizada, ou DCI. Pacientes de qualquer lugar do mundo podem contribuir com seus dados de forma anônima e segura, ajudando a criar um dos maiores bancos de dados sobre o assunto e, claro, sendo compensados por isso.
E essa frase resume a missão final de um jeito brilhante. A ideia não é só criar mais um mercado de dados. É, na verdade, promover uma mudança de paradigma. As pessoas deixam de ser só um objeto de estudo ou uma fonte passiva de dados para se tornarem parceiras da pesquisa, acionistas da economia que é construída em cima da vida delas. Bom, toda essa análise nos leva a uma conclusão que parece inevitável. A proposta é que qualquer pessoa possa fazer parte dessa nova economia. É sobre trazer esse conceito que parece tão grandioso para um nível pessoal, para algo que todo mundo pode acessar. Então, o chamado para ação é bem direto. O processo todo foi desenhado para ser simples. É só conectar uma carteira digital, começar a registrar os imprints das experiências e, a partir daí, observar esse perfil digital soberano evoluir e, com o tempo, ganhar valor. E tudo isso é sustentado por uma promessa que é fundamental, que reforça os princípios do protocolo. Sem verificação de identidade obrigatória, sem um servidor central que pode ser um ponto fraco ou de controle, e o mais importante de tudo, sem capturar os dados de ninguém. A soberania aqui é de verdade. E isso nos deixa com uma última pergunta, para a gente refletir mesmo. Se cada momento que a gente vive, cada desafio que a gente supera, cada emoção, se tudo isso pode ser transformado num ativo que é verificável e valioso, então qual é o valor de uma história de vida inteira?